Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos mais um vídeo da nossa série, hoje sobre comportamento estereotipado e enriquecimento ambiental. O comportamento estereotipado ou estereotipia, pessoal, é uma questão muito relevante, muito importante para quase todo tipo de criação que nós podemos desenvolver. Então é muito interessante que a gente fique atento a essa questão e uma tentativa de combatê-lo é usando o enriquecimento ambiental, tá certo? Então vamos tentar analisar inicialmente uma questão que é o tipo de forma de criação. Tá? Que tipo de criação eu estou desenvolvendo? Seja ela num zoológico, num canil, ou pet no meu apartamento, animais de produção, animais em outras questões que eu possa mantê-los, normalmente eu vou limitá-los de alguma forma. Isso caminha para uma situação de estresse. Tá? O estresse é um processo neurohormonal, tá? Que reflete uma condição que eu estou alterando desse animal para uma tentativa dele se adaptar àquela situação que eu estou propondo para ele. Se ele conseguir fazer essa adaptação, ele caminha para a manutenção da sua homeostase ou homeostasia. Tá? Se ele não conseguir fazer isso, nós vamos ter algum tipo de prejuízo, o que vai caminhar para a síndrome geral da adaptação que eu fiz referência ao estresse, tá certo? O estresse tem vários tipos, várias formas, várias gradações, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, porque nós temos um vídeo específico para essa questão, tá? Que você pode encontrar na nossa coleção e aprofundar nesse assunto se for do seu interesse, tá certo? Então, o animal, normalmente, seja ele qual for a condição que eu estou submetendo, ele vai tentar enfrentar algum ambiente restritivo que eu faço para ele, alguma restrição que eu estabeleço para ele. Seja como esse animal aí na figura, aí, tá? Uma restrição de locomoção. Ele machucou a pata, tive que fazer uma cirurgia, e esse animal vai tentar se adaptar. Ele pode ter dor, ele pode ter febre, pode ter uma série de condições que vão desafiá-lo. Tá? Ou eu posso limitá-lo fisicamente, ou eu posso limitá-lo socialmente, isolando de outros animais, de coespecíficos, de outros cães, de outros animais, gatos, por exemplo, humanos. Depende de que restrição eu estou estabelecendo para esse animal. Ele vai tentar, através de eventos fisiológicos positivos, enfrentar essa adversidade. Tá? Ele, sendo bem-sucedido, a homeostase ou homeostasia retorna. Satisfatório, boa resposta. Mas isso pode não ser verdade. Tá? Se ele não conseguir retornar essa homeostase a um nível adequado, normalmente ele vai ter uma condição de estresse crônico, com todo o prejuízo dos hormônios que nós já vimos no outro vídeo. Então, fazendo aí um resumo para vocês, né? Liberação de adrenalina, de noradrenalina, de CRH, de ACTH, de cortisol, com os efeitos imediatos e a longo prazo para esses hormônios. Isso pode acarretar em alterações psicológicas e comportamentais, que é a condição da estereotipia, que nós vamos focar mais nesse vídeo aqui. Tá? Elas são modificações dos padrões comportamentais que são utilizados como um indicativo de estresse. Tá certo? Os animais não adaptados ao ambiente passam a apresentar essa alteração do seu comportamento normal. Então, ele modifica o seu comportamento. Então, essa sussuarana que você vê na figura aí, você pode ver que à direita aí da figura tem uma trilha que esse animal executou na forma de pacing. Por andar excessivamente naquela trilha ali, você vê que o animal feriu o solo aqui, ó, a ponto de não nascer a grama aqui. Então, o animal caminhou muito tempo aqui. E os animais fazem isso de uma forma intensa quando de uma situação de estresse. E cada espécie tem as suas peculiaridades. Alguns animais, por exemplo, como o equino, morde a baia. Esse mesmo animal pode se lamber excessivamente. O animal pode ficar extremamente agressivo. O animal pode ficar recluso intensamente. Então, há uma série de condições que esse animal pode apresentar que vão denunciar essa condição de que a sua homeostase, a sua homeostasia está comprometida. O seu comportamento não é o comportamento normal da espécie. Tá certo? Então, com isso, eu vou apresentar para vocês as estereotipias. Vamos colocar uma lupa sobre essas condições para tentar entender melhor um pouco essa condição. Ainda nós temos muitas lacunas nesse conhecimento, tá, pessoal? Mas algum conhecimento já temos e podemos estabelecer para tentar melhorar a vida dos nossos animais. Alguns pesquisadores, né, defendem que ela pode ser um aspecto positivo e outros negativos. Sua definição: manifestações típicas de animais mantidos em ambientes pobres e normalmente imutáveis, com pouca alteração, caracterizados pela repetição dos movimentos, e essa repetição dos movimentos que o animal apresenta normalmente não tem um objetivo aparente.
Então, é um ambiente restritivo, um ambiente pobre, um ambiente que o animal já conhece e que muda muito pouco. Então, como eu falei, alguns pesquisadores defendem que a estereotipia seria algo para tentar melhorar a condição do animal. E outros pesquisadores que ela é algo totalmente negativo. Aqui vocês veem essa parede raspada de um canil, né? Os animais rasparam, chegaram a ferir a parede de tanto que rasparam aí. Então, imagine quantas vezes o animal não executou essa atitude. Tá? Então, evidências atuais sugerem que os estereótipos podem, de fato, refletir uma função cerebral prejudicada. O cérebro do animal está prejudicado, embora a possibilidade de que alguns estereótipos possam servir a uma função de enfrentamento, que isso pode ser efetivo. Então, alguns pesquisadores, os neurocientistas, defendem uma certa posição. Outros, como os etólogos, defendem essa segunda proposta aí, como se fosse uma função de um enfrentamento. Essa questão, pessoal, já é histórica, já vem de longo tempo, tá? Desde a época de Carl von Frisch, Nico Timberg, Konrad Lorenz. Essa questão já vem desde a história da etologia sendo questionada, sendo discutida, tá? Pelos pesquisadores que trabalham mais com a função cerebral em si ou com a função do enfrentamento, né, por parte dos etólogos. Vamos começar com um exemplo aqui, pessoal, o seguinte: se nós recolhermos ratos da natureza, que nasceram e viveram na natureza, criando-os em gaiolas, ou seja, limitando o seu ambiente de várias formas, eles não vão apresentar estereotipias. Mas os seus descendentes, a sua F1, a sua geração de filhotes ali, criados nas mesmas condições que os pais, esses já vão apresentar estereotipias. Isso mostra uma série de considerações que nós devemos estabelecer. Esses ratos, inicialmente criados na natureza, que foram capturados, por exemplo, e mantidos agora numa situação limitada, tiveram uma série de estímulos ainda quando o seu sistema nervoso estava em desenvolvimento. Lá no seu período sensível, nas primeiras semanas de vida, tiveram um ambiente muito rico, apesar de outros desafios, apesar de outros problemas, como a alimentação, por exemplo, como a predação, por exemplo, tá certo? Mas o ambiente era extremamente rico e desafiador. Já essa F1 aqui, de filhotes desses animais que foram criados num ambiente restrito, em gaiolas, apresentam considerável número de estereotipias em relação aos seus antepassados. Tá? Isso, pessoal, nos remete a que uma função particular do cérebro foi comprometida. Tá? E qual é uma das áreas foco do nosso interesse? São os gânglios da base. Tá certo? É uma região bastante rica, bastante importante, que tem uma função de modular os movimentos do corpo, permitindo o seu refinamento. E isso nos remete àquela estereotipia do peixe, lá daquela onça, daquela sussuarana, andando compulsivamente por uma certa área do recinto. Então, há necessidade de mais estudos que integrem as abordagens comportamentais e neurobiológicas. Essa consideração que eu falei para vocês, que os pesquisadores, os neurocientistas e os etólogos devem integrar suas visões, que são visões distintas, tá? Se nós quisermos entender os mecanismos envolvidos realmente na estereotipia. Então, ambiente. Esse tópico, pessoal, ele é muito importante para nós. Um ambiente pobre, a limitação de estímulos, a pobreza que o animal encontra vai ser determinante na manifestação dessas estereotipias. Então, ambientes estressantes não criam necessariamente condições imediatas geradoras de respostas estereotipadas. Isso é muito curioso. Né? Mas dá origem para uma predisposição para o estabelecimento dessas estereotipias. O comportamento de um animal sensibilizado pelo estresse depende dos estímulos que ele enfrenta. A sensibilização pode tornar o animal mais susceptível a estímulos aversivos, o que terá maior probabilidade de provocar estereotipias. Então, pessoal, não é todo animal que, enfrentando o mesmo ambiente, vai estabelecer as estereotipias, vai apresentar as estereotipias no mesmo momento com a mesma intensidade. Há uma série de gradações aí que são muito curiosas num animal que apresenta antes do que o outro. Nós temos a questão social também, que é importante, porque os mesmos animais, a mesma espécie, vários indivíduos, têm uma questão social aí estabelecida, e os animais também respondem a essa influência. Então, um animal dominante, por exemplo, pode responder a essa estereotipia, a esse desafio estereotípico, diferente de um animal submisso. Então, vamos ver aqui um modelo onde eu tenho um filhote que pode ser criado de uma forma solitária, num ambiente muito amplo, muito cheio de estímulos.
Ele pode ser criado aí, como no meio aqui da figura, num ambiente muito pobre, tá? Onde eu não tenha nada para interagir. E eu posso criá-lo também em relação a outras questões. Por exemplo, a questão social. Não é só o espaço que importa, tá? Não é só o alimento que importa, mas também questões sociais. Esses 3 perfis gerarão animais com perfis muito distintos ao longo da sua vida. Portanto, o ambiente é um fator fundamental para a manifestação das estereotipias. Tá? O enriquecimento ambiental vai entrar nessa questão como uma ferramenta a nos auxiliar, de modo que eu vou colocar itens nesse ambiente, itens importantes, relevantes para o animal, que vão executar a função semelhante ao que o animal encontrou na natureza originalmente, ou encontraria na natureza originalmente. Então, devemos ter preocupação com a qualidade de vida do animal durante o seu confinamento. Seja confinamento aqui, pessoal, uma condição de animal de companhia, animal de produção, animal num zoológico, animal num criadouro, etc. Então, é necessário tentar satisfazer as necessidades básicas desse indivíduo, desse animal em questão. E vamos lembrar também, pessoal, nas diferentes possibilidades que esse animal pode estar incluído. Uma fêmea gestante, uma fêmea lactante, um macho jovem, um macho adulto, um macho idoso, um filhote, etc. Tá? Adotando-se alternativas para elevar sempre o seu bem-estar. Também não vou focar aqui, pessoal, nas questões de bem-estar em si. Nós temos um vídeo também na nossa coleção que aborda especificamente esse tópico. Então, o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental é um termo vago, tá, pessoal? Vagamente definido, que descreve ações tomadas para melhorar o bem-estar dos animais em cativeiro. De novo, aqui, tá? Cativeiro, seja qualquer questão que você pode interpretar. Zoológico, fazenda, apartamento, aquário, o que você imaginar, eu tenho um animal no cativeiro. Identificando e fornecendo estímulos ambientais importantes para ele. Animais criados em ambientes enriquecidos mostram uma variedade de mudanças cerebrais que demonstram uma melhor capacidade de aprendizado. São menos reativos emocionalmente e mais exploradores. Ok? Vamos de novo a uma outra comparação. Recintos simples provocam uma elevação, um aumento no número de estereotipias desses indivíduos mantidos nesse recinto simples, como discutido anteriormente. Esse mesmo animal, num recinto complexo, reduz o número, a quantidade, a probabilidade das estereotipias. Porém, essas manipulações, essas estratégias todas de complexidade do ambiente perdem sua eficácia ao longo do tempo. Isso aqui, pessoal, é uma questão também muito curiosa. Tá? O animal que veio de um ambiente livre, né, tinha um ambiente extremamente estimulador, desafiador. Um animal criado numa gaiola tem um ambiente extremamente reduzido nos seus estímulos. E temos todo um elenco, todo um leque de opções entre esses dois extremos. Então, a estereotipia, a probabilidade dela ocorrer de 0 a 100%, caminha. Para a sua esquerda, uma complexidade ambiental elevada previne, ameniza, diminui a probabilidade de estereotipias, mas não impede totalmente. Vamos ter isso claro, tá, pessoal? Enquanto aqui para a sua direita, aumentando, né, a probabilidade da estereotipia, entra a restrição ambiental. Ela vai induzir a estereotipia com uma probabilidade cada vez maior. Então, quanto maior essa restrição ambiental, quanto maior essa limitação, maior a probabilidade da estereotipia ocorrer e se estabelecer com modos ofensivos em maior grau, certo? Então, a complexidade do ambiente e as consequências sobre o seu sistema nervoso central. Como eu falei para vocês, uma área interessante e importante para nós são os gânglios da base aqui, tá? A influência sobre o impacto sobre o cérebro e em algumas áreas em particular, como eu falei, então, os gânglios da base, focam todo o centro da nossa discussão aqui. Então, a exposição ao ambiente mais complexo, o mais cedo possível, o mais precoce possível, confere maior persistência dos efeitos do enriquecimento ambiental sobre esse animal. Então, a duração da exposição a essa complexidade tem um efeito também. Tá? Quanto mais tempo esse animal ficar sobre essa condição enriquecida, melhor, mais efetivo, diminuindo a probabilidade da estereotipia ocorrer. E o momento que o enriquecimento ambiental é oferecido, em relação ao estágio de desenvolvimento desse animal. Eu estou fazendo isso com um filhote, eu tenho uma consequência. Eu estou fazendo isso com um animal jovem, com um animal idoso, com uma fêmea gestante, lactante, com um animal idoso. Isso tudo, pessoal, tem um leque de resultados diferentes. Tá? Vamos lembrar aí, nessa questão da fêmea gestante, da fêmea lactante, do filhote em desenvolvimento, as questões hormonais são ambientes hormonais totalmente distintos, com efeitos também
distintos sobre esse mesmo animal. Tá, ok? Então, como será que a experiência em um ambiente mais complexo altera a função cerebral, prevenindo ou atenuando o desenvolvimento do comportamento anormal do nosso animal aqui em questão? Né? Então, o enriquecimento ambiental está intimamente associado a uma miríade elevadíssima, muito grande, de efeitos sobre o sistema nervoso central do nosso animal em questão. Tá? Então, o enriquecimento ambiental produz elevações na densidade, na afinidade de uma variedade de receptores e neurotransmissores no sistema nervoso do nosso animal. Também não vou entrar em questão mais específica nessa condição aqui, porque nós temos um outro vídeo também que fala sobre o sistema nervoso central dos animais, tá certo, pessoal? Então, esses vários vídeos conversam entre si. Estresse, estereotipia, sistema nervoso central, o sistema endócrino, reprodução, são vídeos que complementam um ao outro, tá ok? Então, como utilizar o enriquecimento ambiental para minimizar o comportamento estereotipado do indivíduo? Nós temos várias sugestões aqui, tá, pessoal? Então, a primeira delas, e a mais básica, né, a mais simples, seria tentar imitar a natureza, de um modo geral, tá ok? Porque, como eu falei inicialmente, eu tenho uma série de estímulos que desafiam esse animal ao longo da vida dele, na natureza. Isso não quer dizer que a natureza seja uma maravilha em si, né? Existe predação, existe parasitismo, existe uma série de problemas também que esse animal vai enfrentar. Tá? Mas tentar imitar as condições que o animal enfrenta normalmente é uma estratégia interessante. Outra estratégia interessante, aumentar a complexidade física do ambiente. Então, uma coisa é uma caixa onde esse rato foi mantido, esse recinto desse zoológico, uma caixa de cimento que esse animal está sendo mantido. Outra coisa é uma baia de um cavalo, que é também uma caixa também, muito simples. Ou um canil, ou um quintal, uma área de serviço de um apartamento, de uma casa pequena. Eu posso simplesmente colocar um anteparo no meio dessa área, seja a gaiola do rato, seja a baia do cavalo, seja o recinto do zoológico, seja o meu quintal na minha casa. Então, eu colocando um anteparo no meio do ambiente, subdividindo esse ambiente em 8 subambientes, já crio uma complexidade física maior. Eu posso também aumentar a estimulação sensorial desse animal, com som, com cheiros, com imagens diferentes. Eu posso também, aqui é uma coisa já mais específica, tá? Atender motivações frustradas específicas daquele indivíduo. Então, por exemplo, oferecendo palha para uma porca que vai parir, maravalha para aquele rato daquela gaiola, uma caminha mais confortável para esse gato que dorme lá numa superfície muito dura, etc. Tá? Atender uma motivação específica do animal. Remover fontes de estresse ou fornecer opções de enfrentamento. Então, por exemplo, se esse animal fica muito próximo de um outro indivíduo dominante, de um indivíduo de uma outra espécie predadora, eu oferecer o afastamento desse animal, permitir que ele se afaste, permitir que ele tenha um abrigo nesse local, isso já ajuda consideravelmente a diminuir as estereotipias e esse enriquecimento ambiental torna-se mais efetivo para essa espécie. E, por último, fornecer enriquecimentos que darão ao animal sensação de controle. Essa é uma questão também bastante interessante lá no vídeo de bem-estar animal. O animal tendo a sensação de controle, podendo se deslocar no ambiente de uma forma efetiva, tendo opções diferentes, num local, por exemplo, onde está o alimento, a água, o abrigo, a cama, um local para ele depositar os seus dejetos, fezes e urina, um outro local para ter contato com outros indivíduos. Isso permite uma sensação de controle do ambiente, que o animal pode se deslocar e encontrar condições, situações diferentes. Vamos usar um exemplo aqui básico, tá? Bem simples. Eu tenho um recinto hipotético qualquer, onde tem uma área com muito sol. E esse animal não consegue se afastar dessa fonte de sol, de calor. Pronto, eu tenho um ambiente extremamente limitante, tá? Desafiador, agressivo. Agora, se nesse mesmo ambiente eu permitir que o animal possa se afastar, ele possa dormir, comer num local abrigado desse sol, tem uma outra área que seja mais arejada, que seja uma área escura, por exemplo, alguns animais precisam de um ambiente mais isolado, eu já tenho uma possibilidade de dominância do ambiente por parte do animal. Ele é capaz de se deslocar e fazer opções no seu ambiente. Tá? Vamos ver aqui também, pessoal, os principais tipos de enriquecimento ambiental. Tá? À sua esquerda você tem o físico, à sua direita o sensorial. Então são exemplos que eu vou trazer aqui para vocês dessa discussão que nós estamos fazendo até agora. Então, o enriquecimento ambiental físico, o animal pode, por exemplo, aí, entrar dentro dessas caixas. São caixas pequenas, mal cabe ao animal,
mas isso enriquece bastante as opções que ele pode fazer. Ou pode, como aí esse animal de cor preta, subir e ficar em cima dos ambientes aí com os outros animais dentro, tá certo? Então, essa opção física para ele, se esconder, dormir, se alimentar, descansar, é muito interessante, tá? Uma outra questão é o enriquecimento ambiental sensorial, onde eu posso borrifar essências, passar vários tipos de odores no ambiente que podem simular um ambiente natural para esse animal. Então, por exemplo, esse tigre está cheirando aí a urina de outro animal, ou não, um alimento que foi esfregado aí, ou uma essência de canela, de pimenta, de vários tipos, que eu posso provocar um entretenimento para o animal, tá certo? Que pode resultar em alguma coisa ou não. Conforme esse tipo de estímulo for sendo feito e não tiver nenhum tipo de resultado, o animal também vai perder o seu interesse por aquilo. Mas eu posso, por exemplo, numa certa oportunidade, colocar um alimento ali perto. Em outra oportunidade, não colocar o alimento, colocar outro item, e fazer disso uma espécie de simulação do ambiente natural que esse indivíduo encontra na natureza. Outros tipos interessantes para a gente fazer destaque aqui, pessoal, claro, não vai dar tempo de fazer todos, né? Mas os principais serão destacados, sim. O social. Então, o social, à sua esquerda aí, esse animal pode ter contato com outros indivíduos que eu posso monitorar, eu deveria monitorar, evidentemente, claro, né? Variando esses indivíduos. Então, isso é um enriquecimento considerável. Um animal no cio, um animal gestante, um animal com filhote, um animal mais velho, um animal que conhece outros indivíduos da mesma espécie ou não. E aí eu começo a caminhar para o lado esquerdo da nossa figura. Interação com humanos. É uma interação social em particular, que é muito importante para nós, tá, pessoal? No caso dessa cachorrinha que está no meio aí da figura, ela tem contato com o gato, que também é outra espécie, mas com o humano é uma condição diferenciada, tá certo? Que eu posso oferecer carinho para o animal, conversar com o animal, executar tarefas com ele, por exemplo, como escovação, cuidados médicos, etc., onde esse enriquecimento ambiental social, em particular com o humano, merece uma atenção especial, tá certo? Ainda outros dois. Um enriquecimento ambiental ocupacional. Essa figura à sua esquerda mostra aí um cãozinho pequeno cavando, né, um túnel aí desse terreno, né? É uma atividade ocupacional para ele, não vai resultar em nada. Eu posso fazer isso também resultar assim, enterrar alguma coisa para ele procurar, para ele se alimentar, para ele encontrar. E posso fazer também o enriquecimento ambiental alimentar direto para ele, colocando um alimento onde ele não vai consumir totalmente, onde ele possa, por exemplo, desfrutar por algum tempo desse item e depois outro animal faça esse enriquecimento. Claro, pessoal, eu não vou aqui destacar, mas é importante falar rapidamente. A condição sanitária disso tudo, tá certo? O ambiente tem que ser protegido, as vacinas do animal, vermifugação do animal, a proteção sanitária é importante também, mas não é o objetivo do nosso vídeo aqui, tá, pessoal? Então, existem vários motivos de cuidados com a segurança de quem faz o enriquecimento também, tá? Das pessoas que fazem o enriquecimento, dos animais, do ambiente em si, mas isso aqui não é o objeto do nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, essas são as principais sugestões para você fazer enriquecimento ambiental dos indivíduos, seja em qual condição for, tá? Dos pets, dos animais do zoológico, dos animais de produção, dos principais tipos de criação, que nós sempre fazemos algum tipo de limitação desses indivíduos. Então, vamos para as conclusões básicas aqui, pessoal, do nosso vídeo de hoje, tá? Então, as estereotipias, elas são manifestações típicas de animais mantidos em ambientes pobres. Pobres no sentido de ter poucos recursos e também que muda muito pouco. Porque, por exemplo, eu posso ter algum tipo de recurso nesse ambiente, mas se esse recurso mudar muito pouco, também vai resultar num ambiente extremamente pobre e promotor de estereotipias. Os estereótipos parecem se desenvolver a partir de respostas comportamentais que refletem alguma forma de função cerebral comprometida, prejudicada. O cérebro desse animal foi prejudicado durante o seu desenvolvimento, durante sua fase final de vida, seja lá qual for. Tá? E o seu desenvolvimento depende de um grau de plasticidade cerebral que parece não estar mais presente nos animais adultos. Então, eu tenho um prejuízo maior para animais mais jovens, para animais mais interativos, animais mais ativos no seu ambiente, tá? Do que esses animais mais velhos, mais idosos. Mas não quer dizer que eu também não precise enriquecer o ambiente do idoso. É que o dano é maior para um cérebro que pode se modificar ao longo do seu período de vida.
A complexidade ambiental irá amenizar ou prevenir tal situação. Então, aumentar a complexidade desse ambiente diminui ou previne. Porém, essas manifestações, tá? Essas condições, vão perder a sua eficácia ao longo do tempo. Se eu continuar fazendo a mesma estratégia ao longo de algum tempo, essa estratégia perderá o seu efeito, quer queira ou não. Diferentes durações de complexidade ambiental parecem beneficiar igualmente. Então, parece que tem um efeito mínimo necessário. Se eu conseguir fazer e produzir esse efeito mínimo necessário, eu ainda vou ter que condicionar esse animal a uma outra condição. Contudo, a exposição a um ambiente mais complexo, mais cedo, ou seja, o filhote, aí, o jovenzinho, confere maior persistência para esses efeitos. Por fim, o enriquecimento pode proteger os animais contra o desenvolvimento posterior do comportamento estereotipado, mesmo após a sua remoção. Mas, como isso ocorre, a gente ainda não tem uma certeza absoluta desses processos todos. Pessoal, a complexidade do sistema nervoso dos animais com que nós trabalhamos é altamente complexa. Tá? Então, esses desafios são incessantes na nossa vida. O animal está em desenvolvimento, está em mudança, e ele vai ter um resultado final ao longo da vida dele. Se eu proporcionar um desafio maior para esse animal, simular a natureza, ter um ambiente complexo, interativo, isso torna esse animal um animal mais apropriado para esse ambiente. E esse animal que não tem essa condição, esse animal que não tem um ambiente rico, desafiador, é um animal que está desajustado ao seu ambiente. E lá atrás, a sua homeostase, a sua homeostasia está comprometida. É como se esse animal não saísse da sua condição de estresse continuamente. Ele estaria sempre sobre um estresse, sempre sobre o efeito de um evento estressante. Isso não é algo que o animal consiga conviver a vida toda. Ele vai ter um prejuízo drástico ao longo da sua vida, com várias manifestações. Desde, por exemplo, a lesão por lambedura, aquele pacing que aquela onça estava fazendo, morder a baia em excesso, morder a cauda em excesso, agredir outros animais. São várias manifestações que o animal apresenta em função do seu desajuste ao ambiente que lhe foi oferecido. Tá certo, pessoal? Espero também ter discutido um tema com vocês que vocês vão utilizar no seu dia a dia, nas suas atividades. Obrigado, um abraço para vocês.